Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Clube do Concurseiro, aula de Direito Constitucional, princípios fundamentais. É isso aí, bora dar sequência aqui nos nossos estudos. Então, para quem vai assistir essa aula, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, não sei exatamente o horário que você vai estar assistindo a essa aula, mas desejo que teu estudo seja muito produtivo. Então, bora lá de compartilhar os slides aqui contigo. Já estão aí na tua tela para que a gente possa começar os nossos estudos de Direito Constitucional, princípios fundamentais. Canetinha funcionando, bora lá. Se liga. Olha só, gente, princípios fundamentais é um tema que a gente encontra logo no iniciozinho da Constituição, tá? A gente pega eles lá no artigo 1º ao 4º. Primeiro tópico que a gente está estudando aqui de direito constitucional. É muito comum nas provas de concursos públicos, a depender do nível, as provas ficarem só na decoreba, no Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 1º ao 4º, tá? A gente vai ver esse estilo, só que aqui como é um curso completo, que a gente vai ter alunos de todos os níveis, de todos os concursos, a gente vai aprofundar. Eu não vou ficar só nesse laguinho raso não contigo, a gente vai se aventurar em águas mais profundas e aí tu vai sentindo aquilo que tu precisa de acordo com o teu edital, de acordo com o teu concurso, ok? Tu vai ter desde o mais basiquinho, só o copia e cola do artigo 1º, que aí às vezes vai bastar somente ler os artigos, até algo mais aprofundado lá da doutrina, de entendimentos, enfim. Essa é a proposta do nosso clube, tá bom? Então, o que são, Eriksen, princípios fundamentais? Princípios fundamentais, a gente fala que são vetores axiológicos, são valores, princípios que vão estruturar, que vão sustentar o Brasil. Esses princípios estruturantes do Estado brasileiro, eles foram escolhidos pelos criadores da Constituição Federal, lá do Poder Constituinte, aquele que redigiu a Constituição, como base da nossa sociedade. E eles vieram previstos aqui do artigo 1º ao 4º. Em outras palavras, os representantes do povo reunidos lá na Assembleia Nacional Constituinte, eles escolheram os princípios estruturantes da nossa, lá na época recém-nascida República Federativa do Brasil e colocaram eles para inaugurar o texto legal normativo da Constituição Federal a partir do artigo 1º até o artigo 4º. Aí, didaticamente, o que que nós temos? Didaticamente, o que que nós temos? Que princípios fundamentais a gente poderia dividir em 8. Tá? Em 8 porque didaticamente fica melhor, embora a gente encontre outros, mas esses aqui, dentro da proposta do tema, são os mais importantes, os mais clássicos. A gente vai ter o princípio federativo, o Brasil é uma federação. Temos o princípio republicano, vamos entender por que o Brasil é uma república e não uma monarquia, por exemplo. Nós vamos entender o princípio do Estado Democrático de Direito, por que somos uma democracia e não somos um país que tem uma ditadura, por exemplo. Nós temos o princípio da soberania popular, vamos entender isso também. Princípio da separação dos poderes, lá do artigo 2º, sistema de freios e contrapesos, a gente vai estudar isso. Todos os fundamentos previstos no artigo 1º, famoso Sociediva Plua, nós vamos ver. Todos os objetivos previstos no artigo 3º e todos os princípios da ordem internacional previstos no artigo 4º. Aí até desenhei um mapinha mental para que tu possa ir se organizando para que tu possa ir entendendo isso, tá? Quem é do clube, quem é aluno, tem esse material todo organizadinho logo abaixo da videoaula, não esquece disso, tá? Princípio federativo. Princípio federativo, vem comigo aqui. O que nós temos do princípio federativo? Quando a gente fala no princípio federativo, nós estamos tratando, marca isso, da forma de Estado adotada pelo Brasil. A federação, como forma de Estado, ela tem uma característica. Ela vai se caracterizar pela união indissolúvel das entidades federativas. Professor, e quais são essas entidades federativas? Nós vamos ter a União, que é como a gente chama o Brasil de maneira interna. Tá? A gente chama internamente
o todo que faz da gente o Brasil, internamente a gente chama de União e externamente a gente chama de Brasil, tá? Estados-membros, Distrito Federal e municípios dotadas de plena autonomia política. E aí o princípio federativo, ele também é chamado de pacto federativo. Isso aqui cai bastante em provas aí mais aprofundadas. Falou em princípio federativo, lembra do pacto federativo, que é o pacto indissolúvel da união, da junção indissolúvel dos membros que compõem a federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que a gente não pode se separar, tá? A gente não permite o direito de secessão. Nele, o poder exercido de forma descentralizada pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, pois possuem a autonomia política. E a gente faz questão aqui de frisar que as entidades federativas elas são dotadas tão somente de autonomia política porque a sua prova, né? O examinador vai dizer que elas possuem também soberania, o que vai estar errado. Então, tomar muito cuidado. O município que tu mora, a cidade que tu mora, não é soberana, não é soberano. Quem é soberano é o Brasil. É o Brasil que é soberano, não o município. O estado do Rio Grande do Sul, da onde eu falo, não é soberano. Ele tem autonomia, assim como os municípios também têm autonomia, mas eles não são soberanos. Soberano é uma característica apenas da União do Brasil. E aí nós vamos ver mais para frente aqui, ó, que quem tem a soberania é o Estado brasileiro, é a República Federativa do Brasil, ok? A forma federativa de Estado, ela está prevista lá no caput do artigo 1º, que fala aqui, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e de direito e tem como fundamentos os incisos, né? Os 5 fundamentos a gente vai ver daqui a pouquinho. Artigo 18 também vai falar aqui, ó, para completar o nosso estudo, a gente puxa um pouco lá da frente do nosso estudo, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende-se a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Então, a gente pode dizer que a União, os estados, o DF e os municípios, eles são autônomos, têm autonomia, para se organizarem politicamente, administrativamente, economicamente, por força do artigo 18 da nossa Constituição Federal. Ok? E é importante a gente dizer que a nossa forma de Estado ela está ligada ao modo de exercício do poder político em função do território. Por exemplo, se existisse unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, nós teríamos um Estado único ou Estado unitário, que são as duas possibilidades. Ou a gente tem um Estado federado, ou a gente tem um Estado único, um Estado unitário, que não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui. O Brasil, ele repartiu isso por meio das federações, tá bom? Por meio das federações. Se ao contrário, o poder se reparte, divide-se no espaço territorial, gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, que é o que a gente conhece aqui, ó, como Estado Federal ou Federação de Estados. Aí a gente tem a repartição regional de poderes autônomos, constitui o cerne do conceito de Estado Federal. E aí é nesse aspecto que a gente tem a diferença para os chamados estados unitários. Aí até te dou exemplos reais aqui, ó. A França, o Chile, o Uruguai, o Paraguai e alguns outros, eles são estados unitários, eles não são divididos em federações. Por quê? Eles possuem um centro de poder que não se estendem ao restante. Ok? Então isso aqui é muito importante que tu entenda essa diferença. Estado unitário, quando é a concentração do poder, e o Estado federado, que é o nosso caso aqui do Brasil, tá? Nosso caso do Brasil, somos um Estado federado, o próprio nome já diz tudo, a gente reparte o poder, a gente reparte as competências. Tudo bem? Então, quando a gente fala que as entidades federativas, né, ou dizer que as entidades federativas elas são dotadas de autonomia, a gente pode dizer que basicamente elas têm 4 tipos de autonomia. Elas vão ter a de auto-organização, até por isso que elas vão poder criar suas leis orgânicas, no caso dos municípios e as constituições estaduais,
tá bom? A gente vai ter a capacidade de autogoverno, vão poder estruturar o próprio executivo, legislativo e o seu judiciário. Lembrando que municípios não possuem poder judiciário, só quem tem poder judiciário é sempre a União e os estados, tá? Isso aí para quem faz concurso de município, estuda lá nas leis orgânicas e pode gerar um pouquinho de confusão. As bancas adoram explorar isso nos concursos de município. Município, por mais que funcione o prédio da justiça, aquele prédio, aquela justiça não é do município. Ela é ou do Estado, da Justiça Estadual, ou ela é da Justiça Federal, da União. Tá bom? E também nós vamos ter a autolegislação, essas entidades vão poder criar suas próprias leis, e a autoadministração, a capacidade de fazer a sua própria gestão, ok? Aí nós temos esse mapinha mental aí te dando essas noções aí. Tudo bem? Mais uma vez, gente, eu vou chamar a atenção de vocês para vocês não confundirem a autonomia política com soberania, ok? Então, mais uma vez, eu deixo aqui nesses slides alguns exemplos mais aprofundados para que vocês possam entender e não esquecer esse detalhamento, tá bom? É basicamente tudo que eu já expliquei, só que agora posto de maneira escrita, que você vai ter acesso a esses slides depois, tá bom? Também aqui segue mais uma informação te provando essas diferenças das autonomias, bem como fechando aqui nessa parte que a forma federativa de Estado, que a gente está estudando agora, ela é uma cláusula pétrea. Isso aqui é muito importante para uma prova de mais alto nível, tá? Para uma prova de mais alto nível pelo seguinte, a pergunta poderia ser a seguinte: nós podemos alterar a forma de Estado? A gente, via de regra, só poderia alterar a forma federativa e passar para ser um Estado unitário se viesse uma nova Constituição. Essa nossa Constituição ela não toleraria ser emendada, sofrer uma emenda constitucional para passar esses detalhes aqui, tá? Para passar a aceitar agora ser um Estado unitário, porque é uma cláusula pétrea, é algo que não pode ser modificado. Tudo bem? Então a gente pode afirmar que a Federação Brasileira ela é de terceiro grau por segregação, cooperativa e assimétrica. O Brasil ele possui um federalismo de terceiro grau porque ele é formado em 3 níveis. Ele tem a União, os estados e o município, tá? E o Distrito Federal, professor, o Distrito Federal ele tem vieses, ele tem características de município e de estado. O DF ele se encaixa aqui, ó. O DF ele tem essa característica de ser ao mesmo tempo município e estado. Olha só que interessante. Aí a única vez que a gente teve aqui um estado unitário em 1824 e depois houve uma descentralização em 1821, dando origem aos entes regionais autônomos. Só um pouquinho de história para te saber, tá bom? Conforme a doutrina, os livros, os estudiosos do direito constitucional, essa situação trata-se de um movimento centrífugo, ou seja, para fora de formação estatal e distribuição do poder. Para diferenciar, entenda que uma federação ela surge por agregação, quando os estados soberanos unem-se para formar um novo estado, que é o caso clássico do que aconteceu onde? Lá nos EUA, nos Estados Unidos. Era um monte de colônias que se organizaram, se agregaram e passaram a formar os Estados Unidos da América. Tudo bem? E na formação da federação por agregação há um movimento centrípeto para dentro da formação estatal. Somos ainda uma federação cooperativa na medida em que ainda não há uma rígida divisão de competências entre o Estado de maior grau, que é a União, para com os demais. Ok? Eles têm uma divisão de competências, existe alguma coisa que um pode fazer e que outro não, mas elas são bem equilibradas, essas divisões. A gente estuda isso lá nos artigos 23 e 24. Tá bom? Lá, por outro lado, os estados que adotam o modelo de federalismo dual é verificada uma rígida separação de competências entre o ente de maior grau e os demais entes descentralizados, como é o caso dos Estados Unidos. Muito embora os estados lá eles tenham competências autônomas e alguns estados têm umas regras, têm umas leis que não têm outras,
a federação centralizada ali, o governo central dos Estados Unidos é sempre mais poderoso, sempre vai ter essa preferência, tá? E no federalismo assimétrico, como é o nosso caso, a Constituição ela parte da premissa de que há sérias desigualdades socioeconômicas entre os Estados-membros e ela exige um tratamento diferenciado na busca da igualdade entre os componentes da federação. E é o modelo adotado pelo Estado brasileiro, conforme a gente percebe lá no artigo 3º, inciso 3, tá? O federalismo simétrico, a divisão igualitária das competências. Perfeito? Perfeito aqui, galera. Bora lá? Deixa eu avançar aqui desse tópico. Eu tô deixando para vocês também um mapa mental, tá? Um organograma aqui para vocês entenderem e terem acesso a esse material. Beleza? Fechados? Vamos lá ver mais um princípio importante. Isso aqui tá tudo sintetizado que a gente acabou de ver até agora, tá? Mapinha mental para te colar na parede do teu quarto e poder redecorar. Aí o princípio republicano, que é o nosso próximo tópico aqui, ó. O que nós temos? O princípio republicano, ele vai definir não a forma de Estado, como a gente acabou de ver, mas sim a forma de governo adotada pelo Brasil. E a gente encontra também no artigo 1º quando ele fala o nome do Estado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil. Então esse aqui é como se fosse o RG do Brasil. Se o Brasil tivesse uma identidade, esse aqui seria o nomezinho, República Federativa do Brasil. A gente já viu a questão do Pacto Federativo, agora a gente vai ver essa questão da República, do princípio republicano. E ela é uma forma de governo que ela tem como base a eleição. Ela é fundada na necessidade de eleição, no cumprimento de um mandato, uma vez que a República ela exige a chamada alternância do poder e também no dever de prestar contas. Na monarquia, por exemplo, que é o contrário da república, são as duas formas de governo possíveis, república ou monarquia, e aí monarquia pode entender como um monarca, um império, um rei. Na monarquia, por exemplo, não tem eleição. Normalmente era o critério hereditário, né? Passava-se de pai para filho. Uma vez alçada a chefia do Estado, não há mandato, mas teria a vitalicidade. O rei é eterno, o imperador é eterno. E na monarquia não tem nenhum tipo de dever de prestação de contas, né? Aí você tem aqui as diferenças da república para a monarquia, que eu deixo aqui para vocês. A república, por exemplo, ela não é uma cláusula pétrea, tá? Ela não é uma cláusula pétrea. Inclusive, a gente já tentou, já houve no ano de 1993, um plebiscito. Tá aqui, ó. No ano de 1993 houve um plebiscito aonde nós fomos chamados, o povo da época, apto a votar, foi chamado para dizer se queria continuar numa república ou queria voltar a ser uma monarquia, e o povo optou por continuar como república. Ok? E aí, muito cuidado aqui com a divergência, tá? Há autores que defendem que a república ela não seria propriamente uma limitação material implícita, né? Segundo essa corrente, poderia o Congresso Nacional convocar outro plebiscito. Caso o povo escolhesse a monarquia, o Congresso poderia alterar a forma de governo vigente, tá? Então isso aqui para uma prova mais aprofundada, uma prova de mais alto nível de exigência, você pode precisar dessa informação aqui, tá bom? Aí a gente tem também o princípio do Estado Democrático de Direito. O artigo 1º, ele declara ser a República Federativa um Estado democrático de direito. E a República Federativa do Brasil está aqui, ó, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, DF, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aí a grande pergunta é a seguinte: o que é um Estado democrático? O que é um Estado de direito? Vamos entender isso? Estado democrático, está aqui a resposta, é aquele que se submete a um Estado das leis, que se submete às leis vigentes. E, por sua vez, o Estado democrático é aquele que respeita a soberania popular, ou seja, a vontade geral do povo, a vontade geral da nação. Isso aqui está muito claro no parágrafo 1º do artigo 1º da nossa Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, a democracia, você marca isso aqui, ó. Ela é o nosso regime de governo. Forma de Estado, professor, responde rápido aí que isso embanana, isso embaralha e as bancas sabem que tu te embanana aqui, que tu te embaralha, que tu te confunde e ela vai te cobrar. Forma de governo, federação. Forma de Estado, república. Tá? Regime de governo. Regime de governo, nós temos aí a nossa democracia. A nossa democracia. Tá bom? Então, a democracia como regime de governo, regime político, ela pode ser de forma direta, indireta ou semi-indireta. A democracia direta é que todas as decisões políticas são tomadas diretamente pelo povo. Isso aqui é um pouco utópico, dificilmente acontece hoje em dia pelo seguinte, isso aqui não dá certo nem em condomínio, né? Que dirá hoje num país gigantesco como o nosso. Imagina todos nós numa praça pública, todo mundo gritando que quer aquela coisa, não teria a menor condição. Aí nós temos a democracia indireta ou representativa, que todas as decisões políticas são tomadas por representantes eleitos. Mas aí o Brasil como gosta, né? O Brasil criou uma nova modalidade que é a democracia semidireta ou participativa, que a maioria das decisões políticas elas são tomadas por representantes eleitos, mas há traços de democracia direta na Constituição Federal, tá? Que é isso aqui, ó. O Brasil ele adota justamente a democracia semidireta, como nós temos na leitura do parágrafo único do artigo 1º, ok? Só que também nós temos traços de democracia direta. Existem instrumentos de participação onde o povo vai diretamente manifestar sua vontade, que é justamente o plebiscito, as votações, o referendo, como é o caso daquele referendo das armas que nós tivemos, da iniciativa popular das leis, nós podemos mandar para o Congresso projetos de leis. Quando a gente participa do tribunal do júri, de uma audiência pública, de um orçamento participativo, são todas formas que nós estamos de maneira direta, nós indo diretamente participar da democracia. Ok? Então, o princípio do Estado democrático de direito, um mapinha mental, um organograma para vocês terem aí essa organização, tá? Opa, aqui o meu estagiário deixou o slide comido aqui, ó, mas é princípio da soberania popular, tá? Depois eu já vou pedir pro pessoal ajeitar esse slidezinho na hora de publicar para vocês. Aqui nós temos princípio da soberania popular. O que nós temos aqui no princípio da soberania popular? Fala o seguinte: Estado democrático é aquele que respeita a soberania popular. Mas o que é a soberania popular? A soberania popular significa que o poder pertence ao povo, tá? Poder pertence ao povo. Por quê? Porque a própria Constituição fala que todo poder emana do povo. E esse trecho, ele simboliza, ele traduz a ideia de um princípio, de algo que é axiológico, de um valor da sociedade brasileira, que é justamente o poder pertencer a ela, à sociedade. Tá bom? Então, também deixo justamente as ideias aqui do princípio da soberania, tá lá no parágrafo único do artigo 1º. O núcleo, a palavra-chave, tá aqui a frase-chave nesse caso, é que todo o poder emana do povo e é ligado ao ideal democrático, tá bom? Aí, troca o disco, a gente vai para o artigo 2º. A gente vai para o artigo 2º porque aí a gente precisa conhecer agora o princípio da separação dos poderes. Princípio da separação dos poderes, o que nós temos aqui, ó? Cuidado com o princípio da separação dos poderes, porque ele cai bastante em concurso público. E apesar da doutrina, né, dos estudiosos se referirem à separação dos poderes, a rigor o poder ele é único. O que se tem, na verdade, é uma tripartição das funções. Todavia, como é muito usual o termo separação de poderes, não há nenhum problema, né? Não tem nenhuma restrição, nenhum óbice quanto à sua utilização, mas se tu vai fazer uma prova mais técnica, que cobre o entendimento da doutrina, tu precisa tomar esse cuidado. E esse princípio da separação dos poderes, professor, ele deriva da onde? Ele vem de origem da onde da Constituição? Tá aí na tua tela. Permita tomar um golinho d'água aqui, já tomei.
Artigo 2º, o que ele vai nos dizer aqui, ó? Aí o artigo 2º ele fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? E esse princípio ele é muito importante, que a Constituição transformou ele numa cláusula pétrea. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que a gente já viu, né? Essa separação dos poderes, ela já vem sendo estudada desde a época de Aristóteles no seu livro, na sua grande obra, A Política, por meio da qual ele vislumbrava a existência de 3 funções do Estado diferentes, exercidas pelo poder soberano, justamente uma função legislativa, uma função executiva e uma função judiciária. Aí, no entanto, Aristóteles ele previu a concentração do exercício das funções estatais nas mãos de uma única autoridade que possuía o poder absoluto, até pela época que Aristóteles vivia, né? Aí, evoluindo, chega Montesquieu no livro, na obra do Espírito das Leis, afirmando que a função legislativa, executiva e judiciária, elas deveriam ser exercidas por 3 órgãos estatais diferentes e independentes entre si. E aí surge o que nós temos hoje de poder executivo, legislativo e judiciário. E aí da tua prova, por mais alto nível que ela seja, ela pode chegar para ti e pedir o seguinte, essa divisão de Montesquieu, ela é conhecida por qual termo? Ela é conhecida por esse termo aqui, ó, sistema de freios e contrapesos, ou aparece também em americano, né? Checks and balance. Por quê? Porque um poder balanceia o outro. Um poder freia os avanços do outro. Um poder vai fazer a contrapartida ou contrapeso do outro, para eles funcionarem numa mecânica perfeita. Num primeiro momento, cada um tem uma função. Quando um abusa daquela função, vem um outro para poder contrabalancear isso. E esse movimento a gente chama de sistema de freios ou contrapesos, também aparece nas provas, chamado de checks and balance, ok? E aí nunca esquece disso aqui, ó. A gente aprende na época do coleginho que o poder legislativo cria lei, legisla, o poder executivo executa, administra e o poder judiciário julga. Isso tá certo, se trata da função típica de cada poder. Mas os poderes também têm funções atípicas, ok? Ou funções secundárias, funções primárias ou secundárias. O legislativo também ele julga e administra. O executivo também ele julga e administra quando ele toma decisões, quando o presidente cria uma medida provisória, por exemplo, ele está legislando. E o Poder Judiciário também legisla e administra os seus próprios recursos, ele legisla quando a Justiça cria suas normativas, suas portarias. Então, eles têm funções típicas e também funções atípicas, ok? Aí você tem aí mais um mapinha mental para você não esquecer essas ideias. Ok, galera? E aqui, ó, para a gente já fechando esse nosso bloco aqui, a gente vai para a parte mais fácil desse tema. A parte mais difícil a gente acabou de ver. A parte mais simples é você pegar o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, principalmente o artigo 1º, artigo 3º e artigo 4º e memorizar. Porque a maioria das provas aí de nível médio, algumas de nível superior, vão cobrar o conhecimento objetivo do comando das normas. Algumas provas mais difíceis, dependendo da tua carreira, elas vão mergulhar um pouquinho mais naquilo que a gente acabou de ver. Tá bom? Então aqui, ó, fundamentos do Estado brasileiro. Aí você tem que conhecer o artigo 1º, que a gente já destrinchou. Aí tem os incisos que a gente vai ver agora. E os fundamentos estão nesses incisos, nesses numerais romanos. A gente tem a soberania, a gente tem a cidadania, a gente tem a dignidade da pessoa humana, a gente tem os valores sociais da livre iniciativa, né, do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso aqui tu tem que decorar.
isso aqui tu tem que decorar, ok? Isso aqui tu tem que decorar e justamente para decorar é interessante tu lembrar do famoso mnemônico, né? Socidivaplu, clássico, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores aqui sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Aí eu vou deixar no material para vocês um pouco de explicações teóricas sobre isso, o que é a soberania, o que é a cidadania, muito disso a gente já trabalhou, né? O que é a dignidade da pessoa humana, muito ligada a aspectos de direitos humanos, assegurar o mínimo existencial, ok? Aqui, valores sociais do trabalho, a gente precisa saber que o fundamento do nosso país, ele é no modelo de economia capitalista, e aí com o devido respeito ao valor do trabalho. É uma verdadeira compatibilização entre o capital e o trabalho. A gente aceita e entende que os dois são necessários, que a mão de obra é necessária e que a parte econômica gerada pelo empreendedorismo também é devidamente necessária. A Constituição já marcou isso desde 88. Hoje o pessoal polemiza bastante para muitas vezes viralizar numa rede social, só que isso aqui já se fala e já se sabe desde 88, está marcado na nossa Constituição Federal. Um não vive sem o outro, né? E a gente perde tempo às vezes batendo boca por aí com algo que a própria Constituição já prevê desde 88. E o pluralismo político, ele consagra um modelo de Estado plural como decorrência da democracia como regime de governo. Eu só quero te chamar um alerta aqui, ó. Quero te chamar para um alerta. Não confunda pluralismo político com pluripartidarismo, que é outra coisa. A gente tem o pluripartidarismo, que é a forma ou a possibilidade de existir vários partidos políticos. A gente vai ter aqui PL, a gente vai ter PT, a gente vai ter PP, a gente vai ter PRB, a gente vai ter PSDB e todos os outros que a gente conhece. Ok? Por quê? Porque o Brasil aceita pluripartidarismo. Existem países em que é muito comum o bipartidarismo, tá? Não é bem assim nos Estados Unidos, mas é muito característico, né? Pelos democratas e republicanos parece que tem só dois lados. Aqui a gente já tolera, a gente aceita vários lados. Já o pluralismo político, ele é muito maior do que o pluripartidarismo. Ele já está no campo das ideias, no liberalismo das ideias, de você poder ser de esquerda, de você poder ser de direita, de você ser a favor de uma pauta, de você ser a favor de uma outra pauta e por aí vai defender. Ok? Então, desde 88 isso aqui já existe. Hoje a galera que está descobrindo agora para tentar viralizar nas redes sociais acaba fazendo essas loucuragens aí que a gente escuta, né? Ah, bora lá, para concurso público é isso. Para te memorizar tá aqui, ó, soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e pluralismo político, tá? Aí outro que é importante aqui tu cuidar é o artigo 3º. Artigo 2º, barbado, a gente já viu, né? Os poderes ali. Agora, artigo 3º, tu não tem os fundamentos, mas tu tem os objetivos. E os objetivos do Brasil é esse aqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem nenhum tipo de preconceito, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Eu deixei marcadinho aqui esses últimos radicais das palavras, porque a banca ela vai te induzir ao erro. Ela vai te apresentar situações que são fundamentos e ela vai te perguntar se são objetivos. Ela vai te perguntar quais são os objetivos, ela vai colocar ou qual das alternativas consagra um objetivo, ela vai te colocar 3 ou 4 alternativas com fundamentos e uma alternativa com objetivo para tentar te confundir. O macete que eu te dou aqui, ó, é que todos os objetivos, sem exceção, eles iniciam com verbos no infinitivo. O tempo verbal aqui é no infinitivo, ou seja,
Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você já vive numa sociedade livre, justa e solidária? Talvez nunca viva, talvez seja algo que vai estar sempre sendo buscado, por isso é um objetivo. O objetivo é algo que tu tem a cumprir, é algo que tu visa perseguir. Garantir o desenvolvimento nacional, estamos totalmente desenvolvidos? Não, a gente vai procurar garantir. A pobreza e a marginalização e as desigualdades estão erradicadas, estão reduzidas? Não, não estão. Então é por isso que são objetivos a serem perseguidos, tá? Aí até para facilitar, nós temos o Kogarra Erra Pro para você memorizar os objetivos, mas eu particularmente, se você concordar, se você aceitar a minha sugestão, acho mais simples você tentar memorizar pelos verbos no objetivo, no infinitivo, perdão. Bacana? Para fechar aqui, ó, memorização, tá? Memorização, artigo 4º, a gente vai ter princípios, só que são os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Aí que tu vai perceber que são coisas que vão se apresentar bem quando o Brasil estiver se relacionando com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a Argentina, é quando o Brasil está se relacionando com outros países. A independência nacional vai prevalecer, cada país é independente, prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, é por isso que o Brasil não se mete na Venezuela, por isso que não se mete na Argentina, é por isso que a Argentina não se mete aqui, por isso que os Estados Unidos não se mete aqui, nós não nos metemos lá. Por quê? Porque cada país tem a sua soberania e nós não temos a situação de intervir. O princípio é a não intervenção. Igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. E o parágrafo único fala que o Brasil ele vai buscar a integração econômica, política, social entre os povos da América Latina, e isso aqui é materializado pelo que a gente tem hoje de Mercosul, ok? E aí, para a gente fechar esse tópico, gente, artigo 1º ao artigo 4º, um grande mapa mental para você colar no seu material, para você ter acesso e poder fazer um estudo mais rápido quando precisar. Tá bom? Vamos resolver algumas questões para a gente fechar a aula de hoje, esse bloco? Olha só, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, né? Não dá para errar isso aqui, é o que nós temos lá no artigo 1º da nossa Constituição. As outras, Distrito Federal e Mercosul, Legislativo, Executivo e Judiciário, não, aqui são poderes, né? Artigo 2º. Câmara dos Deputados, Senado e Assembleia são importantes, mas não são elas que formam o Brasil. Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça, não, são órgãos lá do Poder Judiciário, né? Então a letra B é a nossa alternativa correta. Aí questão número 2 fala: constitui-se objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Professor, como é que eu não confundo fundamento com objetivo? O objetivo começa com verbo no infinitivo, não é verdade? Prestar auxílio financeiro direto aos países vizinhos. Declarar estado de guerra. Decretar intervenção em municípios com mais de 100 mil habitantes. Fiscalizar as assembleias legislativas estaduais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Professora, esse seu macete aqui me ferrou. Esse seu macete me ferrou. Pois é, nem tudo é perfeito, né? Se só macete resolvesse a tua vida, aí a gente tava feito. Infelizmente, ele não é 100% à prova de balas. Por quê? Porque o examinador sabe dos macetes que a gente usa, né? Ele sabe dos macetes que a gente usa. E macete, técnicazinha, frufruzinha é para amenizar o teu sofrimento. É para amenizar um pouquinho o teu sofrimento, mas tu é raiz, tu tem que estudar, porque aí vem uma questão sem vergonha dessas, bota todas as alternativas com radicais aqui no infinitivo. E aí o que que tu faz? Senta e chora? Não, tu não vai sentar e chorar porque tu vai estudar. E aí tu vai marcar que a letra E é a que tem o objetivo, né? Porque as outras todas não são objetivos da República Federativa do Brasil. O único objetivo aqui é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tem coisas que são reais aqui importantes, mas não são consagradas como objetivos. Tá bom? Vamos ver mais uma aqui, ó. Nos termos da Constituição, constitui também objetivo fundamental
da República Federativa do Brasil. Novamente aqui, ó, novamente para ferrar a nossa vida dos macetes. Todas as alternativas vieram com radicais no infinitivo. Aí aqui tem que saber. Aqui tem que saber, tá? Construir uma sociedade livre, justa e soberana. E aí? Construir uma sociedade livre, justa e soberana? Tá? E soberana é o que a gente tem? É o que a gente tem? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Construir aqui. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidária. Viu que tu vai na pressa? Tu vai a milhão e já poderia sentar na graxa aqui, sentar e chorar? Aqui não é soberana. Aqui é solidária. Que é solidária. Então aqui ferrou a letra A. Nós temos garantir o desenvolvimento nacional e internacional. Cada um que se preocupe com o seu. A gente vai garantir o desenvolvimento do Brasil. Então isso aqui está fora, né? A letra C. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo e cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Tá aqui o problema, né? Tá aqui a nossa alternativa. A letra D, garantir o singularismo político, é o pluripartidarismo político, né? Pluralismo político. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Aqui tá faltando, né? É erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por isso a letra C é de fato o nosso gabarito. Tudo bem, gente? Então é isso. Feito mais uma aula aqui de Direito Constitucional, artigo 1º ao artigo 4º. Espero que tu tenha gostado, principalmente espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, manda nos comentários ali e manda também no suporte que eu vou lá e te ajudo.